Olá, tudo bem com vocês? Aqui é Michel Augusto, somos do Exposição Bíblica. A Exposição Bíblica é um projeto que nasceu em 2012, é responsável por ter criado outros projetos, como a Faculdade Teológica Reformada de Brasília, Centro de Pós-Rousseau Shedd, o EAD da FTRB. Em 2019, nós, pela graça do Senhor, geramos esse projeto chamado Academia do Expositor, uma plataforma exclusiva de cursos livres para treinamento de pregadores. academiadoexpositor.com.br. Lá você vai ter cursos com Rousseau Shedd, que deixou gravado aqui algumas coisas conosco, Emílio Garofalo, Emister Maia, Thomas Escon, Wendell Mark Johnson, Michel Augusto, Luciano Paes Landim e em breve outros que estamos convidando, tá bom? Bom, nós estamos agora no vídeo de número 4 acerca do Jay Adams. Eu estou falando aqui sobre pregação com propósito em Jay Adams, e é uma série muito importante em homenagem a esse irmão querido que nos deixou agora em 2020, mas nós estamos aqui para tratar desses insights muito bons para todo pastor e pregador do Evangelho. Hoje eu queria falar sobre o vídeo 4, Verdade Traduzida em Vida. Nós vimos no vídeo passado que o propósito do pregador, o propósito da pregação é a edificação, com base lá no texto de Efésios capítulo 4. E essa edificação do indivíduo que tem vistas à glória de Deus se dá através da pregação do Cristo em todo o conselho divino. E essa edificação é uma edificação que deve acontecer na questão individual e na questão do corpo de Cristo. O individualismo pós-moderno é muito forte e a tentação de pessoas tentarem viver o evangelho de forma individualista é muito grande. Então, é muito importante que a gente entenda que essa edificação não é só individual. Essa edificação que Efésios trata, ela é uma edificação congregacional. Vivermos as dimensões de amar a Deus e amar o próximo. E esse amar o próximo também não é da nossa forma, porque às vezes a gente diz assim, eu amo o irmão lá da igreja e amo muito mais do que os outros, porque quando ele passa dificuldade eu vou lá e levo uma comida para ele. Tudo bem, isso é válido. Agora, todas essas ações precisam estar dentro do corpo de Cristo. Há uma tentação de vivermos uma individualidade dentro do corpo, né? Então a gente quer agir sempre de forma individual, nunca dentro do contexto congregacional. E nesse vídeo eu queria falar justamente isso, essa edificação individual e corporativa que nós pregadores precisamos ter sensibilidade. Eu acho que a contribuição do Jay Adams é no sentido de que na pregação, independentemente da perícope que eu esteja pregando, independentemente da porção textual que eu esteja trabalhando, é muito importante que essas questões da edificação sempre estejam latentes no nosso sermão, né? Estejam sempre envolvidas nas implicações práticas do sermão, porque a vida do corpo nada mais é do que uma necessidade contínua de sermos edificados, né? Com base naquela mesma fé e graça que nos alcançou, ok? E quando somos edificados, essa edificação envolve uma verdade que deve ser traduzida em vida. Então, a tarefa da pregação pastoral e professoral envolve não só o ensino, mas o ensinar a observar. Vou repetir, a pregação pastoral que envolve o ensino é o ensinar a observar. Essa é uma verdade muito trabalhada por Cristo, por exemplo, lá em Mateus 5,39, que diz, mas eu digo, na versão NVI, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra face. Essa verdade traduzida em vida é muito importante, porque nós precisamos ensinar, mas no processo do ensino, o ouvinte, ele até tem uma vontade de viver aquilo, ele tem um desejo de viver aquilo. Quando as pessoas estão ouvindo o sermão,
claramente elas estão ali, às vezes, se deliciando com aquela verdade. Mas entre se deliciar com a verdade e vencer as barreiras que a pessoa vive no dia a dia, né, nós precisamos compreender que nas cartas pastorais há uma necessidade contínua de exortação, reprovação, repreensão, insistir, encorajar e apelar. Esse é o processo da promoção da piedade. E isso envolve destacar pontos nevrálgicos que conduz o ouvinte a uma inércia no dia a dia. Nós, pregadores, sofremos porque nós literalmente observamos que muitas pessoas, embora ouçam muitos sermões, pouca coisa... Não que o sermão não seja poderoso e que o Espírito Santo não seja poderoso, mas a quantidade de sermões que são assimilados e colocados em prática são muito poucos. Isso nos faz sofrer bastante. Então, o D. Adams, ele diz, olha, é necessário que a pregação pastoral ela ensine, mas ensine a observar. E nesse processo da observação, nós precisamos ter uma visão do indivíduo. É por isso que, no contexto da pregação, o pastorado, uma equipe presbiteral é muito importante, porque nós precisamos observar o que esses indivíduos fazem no dia a dia, para podermos pregar com ênfases que envolve o texto, as questões gramaticais do texto e as questões gerais que envolvem todo crente. Né? Então, essa verdade observada, que deve ser vivida na vida, é o objetivo e o propósito, ou o propósito da pregação pastoral. Então, nós precisamos entender o que acontece, por que tal pessoa ela precisa ser mais disciplinada, o que está levando ela a ser indisciplinada. Eu preciso, como pastor, não somente saber a verdade, mas eu preciso aprender a comunicar essa verdade. E essa verdade do Evangelho, eu só consigo comunicá-la, ou seja, eu só consigo mostrar para o indivíduo o ensino bíblico e como ele vai observar esse ensino bíblico se eu souber o que faz parte do seu convívio diário. É por isso que o pastor é necessário no processo da pregação. Então, eu não vou conseguir comunicar com eficácia se eu apenas falar a verdade. Essa verdade precisa afetar a vida. Né? Ela precisa afetar a vida de modo individual e de modo coletivo, como o corpo de Cristo. E para que isso aconteça, eu preciso estar envolvido no processo. Eu preciso conhecer o estado das ovelhas. Eu preciso verificar através do discipulado se o que eu estou pregando, aquela pessoa que vive diariamente, até desejando viver o Evangelho, mas não conseguindo colocar em prática, como essa pessoa pode ser ajudada quanto a isso. Tá ok? Então, às vezes nós deixamos de admoestar as pessoas na pregação em questões de hábitos contumazes que precisam ser enfatizados no púlpito, precisam ser trabalhados em discipulado, precisa ser trabalhado no processo da visitação, no confronto, com insistência. Tudo isso, claro, dentro do contexto bíblico, teológico e na ação do Espírito Santo. Mas nós precisamos tirar essa impessoalidade e fazer com que o processo da pregação seja uma verdade trazida em vida, tinta traduzida em sangue. E esse é um processo doloroso, mas que nós precisamos nos envolver com as pessoas, com a Igreja do Senhor, para que isso aconteça e a gente fuja e a gente saia das estatísticas tão penosas para nós pregadores e pastores e pregadores do Evangelho, que é o pouco aproveitamento daquilo que é pregado no dia a dia. Eu te espero no próximo vídeo. No vídeo de número 5 eu vou falar sobre o propósito da pregação bíblica. Ok? Te aguardo lá.